Olá, meus irmãos, eu saudo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Eis-me aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, irmã Lia, para mais um momento da palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, eu senti no coração de trazer para vocês, talvez vai ter algum ouvinte dessa palavra que ainda não teve o privilégio de ir aos cinemas ver essa grande produção que é o filme A Forja. Irmã Lia, por quê? É um filme, amados, onde se fala muito de temas muito importantes no nosso meio, na vida do ser humano, como, por exemplo, a transformação de vida, como o perdão, como a libertação, o poder da oração, a importância do discipulado, a referência paterna, a união da igreja, ou seja, um propósito de vida, traumas superados, valores cristãos. Então, são temas, são pontos que eu, irmã Lia, vou trazer hoje aqui para você que talvez ainda não teve o privilégio de ir aos cinemas ver essa grande produção. Amados, o filme A Forja, eu, irmã Lia, fiquei muito impactada com o filme, com o roteiro, com a mensagem, com a instrução da obra em si. Amados, achei um filme maravilhoso. Um filme extraordinário. Eu acredito, amados, que todos os pastores têm que levar suas ovelhas para assistir esse filme. Seria perfeito se todos os pastores levassem as suas ovelhas ao cinema para ver essa grande obra que é esse filme A Forja. Porque ele é maravilhoso. Esse filme ele comunica algumas verdades, como já falamos aqui, e vou pontuar para vocês essas verdades aqui nesse áudio de hoje, de reflexão. Então, amados, eu chorei, irmã Lia, eu chorei do início ao fim do filme, porque eu via no filme, dá para você ver a ação do Espírito Santo do início ao fim do filme, na vida das pessoas, porque esse filme, ele tem uma mensagem muito poderosa. Eu fiquei pensando assim, eu fiquei me imaginando, meu Deus, quão importante seria se todo mês tivesse uma estreia dessa no cinema. Eu fiquei imaginando assim, Senhor, imagine o cinema. Porque pessoas que estão ali, que não são cristãs, são pessoas que romperam barreiras para chegar até ali. Preconceitos. Por quê? Porque muitas são as pessoas que talvez, esse é o meu pensamento, amados, que talvez estavam ali, naquela sala de cinema, e talvez disseram que nunca entraria numa igreja. E elas agora estão ali ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo sobre perdão, estão ouvindo sobre redenção, sobre oração, sobre arrependimento, sobre misericórdia, sobre graça, sobre salvação, sobre justiça. Ah, meu Senhor, que filme maravilhoso. Então, são pessoas que talvez um dia falaram assim, não, eu nunca vou entrar numa igreja. Mas a curiosidade levou ela a ver esse filme. Quer dizer, ela não foi numa igreja, mas estava ali nas salas do cinema, ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de transformação, de perdão, de libertação, do poder da oração. Então, o primeiro ponto, amados, que eu, irmã Lia, vou pontuar aqui nessa reflexão de hoje, é que o filme, ele comunica transformação de vida em um mundo que as pessoas acham que, olha o pensamento delas, nasci assim, cresci assim tá tudo bem e o que importa é ser feliz. Isso que o povo aí fora pensa. Mas esse filme, ele prova a importância da transformação, da mudança da mentalidade, amados. Confira lá, Romanos 12, verso 2. Então, de sofrer o quê? A metanoia,
E com o processo da mudança, ele é doloroso, ele é difícil, amados. Amados, eu achei forte a cena quando ele, o Josué, né, o mentor lá do rapaz, o autor Cameron Arnett, que é o ator lá que se chamava Josué, eu achei forte a cena quando ele fala assim para o garoto, né, o Isaías, o autor Aspen Kennedy, ele fala assim para ele: você precisa abrir mão de algumas coisas pelo Senhor. O que a gente vê aí? Aí a gente consegue ver os jovens sofrendo a dor do quê? A dor de negar a si mesmo e seguir Jesus, como está lá em Lucas 9:23. Você já imaginou um jovem abrir mão do seu eu para seguir Jesus? Amados, e o primeiro sinal, meus irmãos, o primeiro sinal de que você conheceu a Cristo é você ter o quê? A resiliência, você declarar para si mesmo que precisa encontrar forças para quê? Para negar algo e carregar o peso da transformação, porque no final do processo você está leve. Amados, mas no processo você carrega o peso da responsabilidade de transformar a sua existência, a sua própria vida. Então, a primeira coisa que esse filme comunica, e comunicou para mim, como para muitos que estavam ali, foi lindo demais. Foi esse poder da transformação de vida. Ele comunica algo para essa juventude, ele comunica algo para os homens. Então, essa transformação, amados, essa transformação de vida, ela é possível, sim, quando há uma entrega total e verdadeira ao Senhor Jesus. Amém? Então, outro ponto que eu vim pontuar aqui para vocês, o filme, ele comunica a fé. Ele comunica a fé, amados. Fé não só em Deus, mas fé no que Deus pode fazer em você para o outro. Fé no outro, de como Deus pode transformar o outro. E é isso que eu gostaria de pontuar aqui. A fé que você tem em Cristo pode ser uma bomba transformadora na vida do outro. Então, não abra mão do outro, ainda que esse outro tenha te machucado, amados. Leia lá Hebreus 11, do verso 1 ao 6. Então, outro ponto aqui importante desse filme que eu gostaria de pontuar para vocês, o filme ele comunica o perdão. Foi o ponto mais forte que eu particularmente achei. Todos os pontos, mas esse foi o mais forte. Então, amados, a mensagem de perdão que o filme traz é poderosa demais. Perdão até para aqueles que te feriu, perdão até para aqueles que tirou a vida do seu próprio filho. O filme comunica isso. É uma coisa extraordinária, meus irmãos. Inclusive a forja é um lugar, amados, onde a espada é feita, é forjada, é formada. Você nunca vai conseguir seguir sua caminhada com Cristo enquanto você não liberar o outro. Libere o outro, porque às vezes nós nos iludimos muito dizendo que é ele o culpado, é ela a culpada. E você acha que está travando a vida dessa pessoa. Você está tomando veneno esperando que a outra pessoa morra. Então esse filme, amados, comunica algo sobre perdão para você se liberar de todo o rancor, de toda a mágoa e se tornar livre de fato, de verdade, amados. Confira lá Mateus 18, verso 21 a 22, assim como Marcos 11, 25 a 26. Então o filme todo é um processo de transformação. Ele é lindo demais. Vale muito a pena assistir, meus irmãos. Outro ponto que eu, irmã Lia, gostaria de pontuar aqui sobre esse filme é um ponto alto também do filme A Crise. O filme expõe a crise da masculinidade ocidental. Esse filme ele não só mostra, ele escancara a crise da masculinidade ocidental. O que é isso, irmã Lia? Meninos que se tornam homens
e nunca deixam de ser meninos que nunca alcançaram a postura de varão, de homem, ou seja, não assumem responsabilidade. Esse filme mostra exatamente uma crise na masculinidade. Porque se houver uma crise de masculinidade, amados, é óbvio que há uma crise também de identidade. Homem que não é homem, homem que é para sempre menino. Ele casa sendo menino, ele é pai sendo menino, ele é marido sendo menino e provavelmente vai gerar o que lá na frente? Divórcios, vai gerar máculas, dores, não só para ele, mas para os seus filhos. Isso por quê? Ele ainda não aprendeu a ser forjado na masculinidade. Pegou a visão, meu irmão? Então, outro ponto importante que a irmã Lia vou pontuar para vocês, esse filme mostra uma falta de referência. Como assim, irmã Lia? Amados, a sociedade, ela perdeu as referências. Então, é um resgate de referência esse filme. Sabe quando Paulo, o apóstolo Paulo fala assim, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, lá em 1 Coríntios 11:1, nós estamos vivendo, amados, estrategicamente, ou seja, o diabo, o nosso adversário, está derrubando as lideranças para criar uma áurea de o mundo não ter mais referência, o mundo está sem norte. Então é por isso que lá em Hollywood mostra que os heróis estão morrendo. Os heróis são fracos, gordos, desistidos. Os heróis deixam a terra, pelo contrário, amados. Agora Hollywood está até produzindo um anti-herói, gerando a cultura do anti-herói. Isso comunica, meu povo, que os valores altruístas, valores maiores, de morrer por uma causa, da vida pelo outro, da vida por uma sociedade, por um bairro, pela sua família, pelo seu filho. O soldado que vai para a guerra, ele volta para a sua mulher amada e sua família, que luta pela nação. São valores maiores. Então, comunica o quê? A virilidade, comunica a masculinidade, comunica a referência para os seus e o quê? E para os outros. E, amados, eu acredito, me fez lembrar, eu acredito numa frase que diz assim, um homem, ele precisa ter um gigante para derrubar, uma mulher para amar e uma guerra para lutar. Essa é a realidade. Amados, quando ele, o soldado, a pessoa, ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, como está lá em Efésios 5:25, e como ele se levanta todo dia para guerrear uma guerra, então ele sempre está o quê? Numa batalha. O homem sempre está numa batalha. Exemplo que eu vou dar a vocês, Davi, o rei Davi. Davi caiu, não foi porque ele foi tentado pela beleza de Betseba. Não. Quem pensa assim está enganado. Ele caiu porque ele não estava na guerra, como diz a Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. No período que os reis iam para a batalha, Davi ficou no palácio. Aí ele caiu. Então o homem precisa o quê? Ter uma guerra para lutar todo dia, meu irmão. Se você não tiver no espírito, você cai. Pega a visão. Então, outro ponto aqui que a irmã Lia trouxe para pontuar aqui para vocês, que esse filme, ele comunica a crise de paternidade, que está ligada a essa crise de masculinidade, crise de identidade e a crise de paternidade. Então, o filme, amados, ele resolve essa questão em Deus. É muito lindo, amados, muito lindo esse filme. Olha as grandes crises, por exemplo, as grandes crises do mundo, como depressão, criminalidade, problemas com dependência química, são ligados a um problema de paternidade. Você sabia disso? Inclusive, amados, uma universidade dos Estados Unidos fez uma pesquisa mostrando que a maioria dos jovens que estão hoje em internatos, que estão presos, tiveram problemas com seu pai. Você sabia disso? Então, o filme, ele mostra esse problema sendo resolvido. Quando há um problema com a paternidade, Deus entra nessa história para curar tudo isso. É lindo demais, meus irmãos. Amados, porque pessoas que não conseguem olhar para o seu pai,
Tem pessoas que ela não consegue olhar para o seu pai, dificilmente elas conseguem olhar para Deus. Por quê? Porque o pai, ele comunica essa referência divina dentro da casa, porque o pai é o sacerdote e é o cabeça. Deus te dá a chance da substituição, ele coloca uma referência na ausência paterna, ele coloca essa referência que vai te apresentar Deus como pai para você, porque somos imagem e semelhanças dele, como está lá em Gênesis capítulo 1, verso 27. Amados, é muito forte esse filme, meus irmãos. Então, outro ponto aqui, que eu estou trazendo aqui para vocês, é a união do corpo da igreja. A unidade da igreja. A igreja é um corpo, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, assim como Romanos 12, verso do 5 ao 16. É muito lindo de ver no filme a união deles, orando ali, a união deles, ajudando, estendendo a mão para aquele jovem, naquele círculo de oração ali que foi feito. O poder da unidade da igreja, do discipulado da igreja. Aquele menino, ele foi discipulado. Você vê as fases de transformação. O poder e a importância do discipulado dentro da igreja. Como está lá em Mateus 28, do verso 18 e 19, nós temos que ir e o quê? E pregar o evangelho e fazer discípulo, meus irmãos. Então o filme, ele mostra a importância do discipulado, a importância da união dos irmãos, que infelizmente, hoje nós não vê quase isso. A gente vê divisão, a gente vê contenda, a gente vê disse-me-disse, a gente vê um querendo ser melhor que o outro, a minha igreja tem mais fogo, a minha igreja tem mais poder, a minha igreja desce mais o fogo, a minha igreja tem mais espírito. Não. Hoje você vê uma divisão no meio do cristão. O filme, ele mostra a importância do discipulado e a importância da união dos irmãos, estarem unidos em oração. O poder da oração daquela mãe, que é outro ponto importante que eu quero frisar aqui. O poder da oração, em especial a oração de uma mãe. A mãe do menino orou pelo menino o tempo todo. A mãe do menino orava pelo menino. Você que é mãe, nunca desista do seu filho. O filme é lindo, a história é linda. Então você não pode desistir. Você que é mãe, que tem orado pelos seus filhos, o filme mostra muito isso. Mas quando era preciso exortar, a mãe exortava o filho, porque era necessário. O pai que ama, ele exorta. Então o filme mostra o poder da oração, a importância do discipulado e a união dos irmãos, que infelizmente hoje é raro de se ver. Cada dia mais é mais difícil essa união no nosso meio. Então, amados, quando se fala no poder da oração, a mãe desse menino orou muito por esse menino. Ela via, ela vibrava, ela via Deus trabalhar. Por isso que eu digo, não desista dos seus filhos, vocês que são mães de oração, não desista dos seus filhos. Leiam lá Mateus 7, João 14, do verso 13 ao 14, Mateus 7, 7. Então, para finalizar, amados, o filme, ele comunica um princípio de perdão. Falo para vocês que, de fato, essa cena foi a parte mais dolorosa do filme que eu particularmente achei, quando ele, comunicou a necessidade do perdão. O autor lá, o Josué, comunicou a necessidade do perdão ao menino Isaías. Esse filme, ele mostra uma evolução da maturidade cristã, da evolução da maturidade cristã. Você tendo dificuldade de se desprender de coisas básicas, como ele se desprendeu, que não é o caso do filme, mas digamos aqui, hoje em dia os jovens é muito ligado ao que é celular. Um vício básico, por exemplo, o celular. Você se desprender, abrir mão disso e lá na frente você aprender a perdoar, que é a coisa mais difícil, mas é o maior sinal de que você conheceu a Cristo, é quando você exerce o perdão para aqueles que te machucaram diretamente. Amados, resumindo aqui, vale a pena, vale muito a pena você ir ao cinema assistir esse filme. Assista, amados. A sua fé, vai haver avivamento.
Vai haver avivamento na vida daqueles que estão no espírito, porque tem pessoas que vão entrar no cinema e vai sair do mesmo jeito. Talvez tem pessoas que vão ver essa palavra e dizer assim, irmã Lia, eu fui no cinema, mas não vi nada disso. Por quê? É impossível uma pessoa que não está no espírito viver o espírito. Só aquelas que estão no espírito que conseguem ver o espírito agir. Que está no espírito que consegue enxergar as coisas do espírito. Então eu digo a vocês, eu, irmã Lia, eu chorava litros do início ao fim do filme. E a minha fé, meus irmãos, no dia que eu vi esse filme, ela foi avivada. É impossível a pessoa estar no espírito e ela não aconteceu um avivamento vendo esse filme na fé dela. Então eu te aconselho, vá aos cinemas, vale a pena você ouvir, porque a mensagem ela é forte. Amém? Que Deus te abençoe, eu te abençoo. E vamos agora orar ao Espírito Santo. Vamos nos forjar na presença do Senhor agora em oração. Amém? Tenham todos um dia de paz.